E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bora, meu povo! Vivi no Enem aqui novamente com vocês para nós tratarmos de uma classe gramatical chamada verbo. E a perspectiva da nossa aula de hoje é verbo no Enem e verbo no SSA, parte 1. Eu trouxe para vocês a priori hoje uma tirinha de H para que a gente possa remontar a nossa memória o conceito que nós temos de verbo até então. Então a gente aprende a vida toda que verbo é a palavra que indica ação, estado ou mudança de estado, ou até mesmo um fenômeno da natureza. Vamos aqui? Então nós temos aqui H, o horrível. Então vocês estão vendo aí que ele está tentando, né, soprar o apito, aí chega H e pergunta, e essa agora? É de sortudo, o que é isso? Né? H questiona. E aí isso é um apito para chamar o pato bicudo. Mas onde você conseguiu isso? H pergunta. Comprei de um vendedor. Mas como é que funciona? Você assopra e sai um som que parece o do pato bicudo? Mas você sabia que não existem patos bicudos na Noruega? Aí Ed responde, sim. Então por que você comprou isso? Ele era um bom vendedor. Então vocês estão percebendo como toda a estratégia empregada, né, travada dentro do diálogo entre H e Ed, traz para a gente essa perspectiva, esse questionamento, fazendo uso de verbos o tempo todo. Então nós temos aqui, por exemplo, a forma verbal ser, nós temos aqui a forma verbal chamar, conseguir, comprar, assoprar, funcionar, parecer, né, novamente ali saber e existir. Então, verbo é isso, é a palavra que vai indicar o estado. E para a gente continuar nessa perspectiva de verbo, eu trouxe para vocês aqui uma piada de Joãozinho. E essa piada foi intitulada como verbos. Vamos lá. A professora pergunta para Mariazinha, no estilo daquela de Joãozinho que vocês já conhecem. Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. Ela diz bicicleta, respondeu a menina. Aí a professora questiona, né? Não se diz bicicleta, e sim bicicleta. Além disso, a bicicleta, ela não é verbo. Aí ela apela para Pedro, né? Pedro, me diga um exemplo de verbo. Aí Pedro responde, plástico, professora, plástico. É plástico e não prástico. E isso também não é um verbo. Aí a professora vai lá na terceira tentativa e diz, Laura, é sua vez. Me dê um exemplo correto de verbo. Pediu a professora. Aí ela disse, hospedar, professora. Né? Responde Laura. Muito bem, disse a professora. Agora forma uma frase com este verbo. Aí ela vai lá e diz, hospedar da bicicleta é de plástico. Eu, como professora de língua portuguesa, eu daria 10 para essa menina. Quer dizer, olha só o efeito de sentido, como essa nossa língua, a forma como a gente faz essa construção fonológica das palavras, como isso pode trazer para a gente essa confusão comunicativa. Então, hospedar da bicicleta é de plástico. Então, o que a gente chega à conclusão? Eu posso afirmar, então, que a professora, ela logrou êxito no seu intuito de ensinar a classe de palavras chamada verbo? Será que a professora, ela ensinou direitinho, a ponto deles saberem identificar que verbo é essa palavra, que indicação, estado, mudança de estado? Letra B. Embora os alunos soubessem o assunto, eles optaram por responder incorretamente? Ou letra C? Tanto os alunos como a professora demonstram domínio da mesma variedade linguística. Ou eu poderia ainda responder como letra D. A resposta que foi considerada correta pela professora era, na verdade, incorreta ou letra E. Somente Laura respondeu corretamente, o que demonstra seu domínio pelo assunto. Então, qual a resposta, minha gente? Poderíamos ficar em dúvida, por exemplo, pela letra D. A resposta que foi considerada correta pela professora era, na verdade, a incorreta. Ou nós poderíamos dizer que tanto os alunos como a professora demonstram o domínio da mesma variedade linguística. Ou letra B. Embora os alunos soubessem o assunto, optaram por responder incorretamente. Como se trata de um gênero piada, acreditamos que essa resposta, né, letra B, ela deve ser considerada como assertiva, tendo em vista que o gênero piada tem essa proposta, o que, pessoal? Humorística. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem para que a gente possa, numa outra perspectiva de gênero, como eu trouxe para vocês, a priori numa tira, depois no gênero piada e agora no gênero poema. Vamos tentar aqui definir verbo, além daquela perspectiva
perspectiva que eu trouxe para vocês conceitual como no início da aula, que verbo é a palavra que indica estado, ação, fenômeno da natureza. Então vamos lá? Então verbo indefinido, assim como artigo. Se é amor, não sei. Sei que és verbo e te conjugo de todas as formas. Primeira pessoa do plural, assim, és. Complicada gramática, com tuas regras, torna-te inflexível. Irregular sentimento, multifacetado, ora quer, ora não quer. Indecisão? Talvez. Medo? Pode ser. Pois bem, mas a complicada gramática, chamada amor, é algo que não se decora. Tem sempre as suas nuances, linha tênue. E flexionado esse verbo, talvez encontre a verdadeira razão de existir. Então, verbo é essa palavra que vai se flexionar, tá certo? Em número e em pessoa. Então, é preciso observar que essa classe gramatical, ela é conjugada e flexionada sobre algumas perspectivas. Na perspectiva do nome, na perspectiva, por exemplo, do modo ou na perspectiva da voz. E a priori, a gente vai tratar agora sobre essas formas verbais que podem se apresentar para nós de forma risotônica ou arrisotônica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois vamos lá. Formas verbais risotônicas são aquelas estruturas verbais com a qual a gente vai identificar que a sílaba tônica recai dentro do próprio radical. Então, quando eu digo, eu conjugo, eu canto, eu vendo, eu danço ou então eu mijo. O que é o radical do verbo? O radical é a parte da palavra, do nome ou do verbo, que quando flexionado não vai haver alteração. Então vocês percebem que o cante, o vende, o dance e o me, quer dizer, a sílaba tônica recai sobre o próprio radical. Mas as formas verbais arrisotônicas é o contrário das arrisotônicas. Por quê? Nós vamos perceber que a sílaba tônica vai recair justamente fora do radical. Então, tu partirás. Quem é o radical, né? Até o T, parte. Vendemos, o radical, né? Até o D, né? Então, o emos. O que vocês percebem? Então, essa flexão, né, da sílaba tônica recai justamente fora do radical. Como, por exemplo, cantamos, o amos. Quer dizer, é a parte tônica, são as sílabas tônicas da palavra. Podemos também trazer para vocês a priori essa perspectiva do verbo quanto à sua classificação. Nessa perspectiva que a gente acabou de estudar, né? De forma risotônica ou arrisotônica. Então, as formas verbais, elas podem se apresentar, né, com verbos regulares, irregulares, anômalos, abundantes ou defectivos. Vocês lembram a diferença? Vamos tentar aqui relembrar, trazer à memória algo que faz parte do nosso contexto. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma tirinha de Mafalda. Então ela está lá na aula de português e a professora Vivi no Enem pede para que ela conjugue a forma verbal confiar no presente do indicativo. Será que você teria dificuldade? Tá lá Mafalda, firme, forte e corajosa. Aí ela começa a conjugar. Eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Aí depois ela insatisfeita, porque vocês sabem que Mafalda tem que dar um palpite, né? Aí ela questiona a professora depois de conjugar o verbo confiar em todas as suas pessoas verbais. Ela pergunta, que bando de ingênuos é esse? Então ela traz à tona justamente essa crítica, né? Dessa falta de confiança que nós vivemos, né, nos dias de hoje. Mas afinal, o que vocês percebem aqui? O que é em comum em todas essas flexões que Mafalda apresenta para nós, independente da primeira, segunda ou terceira pessoa? Vocês perceberam? Sim, justamente. Muito bem, pessoal. A forma verbal confiar, ela tem como fixa a forma de radical. Vocês perceberam aí? Ó, confie, confia, confia, confie, confie. Então, é isso que eu quero representar para vocês. Nós temos aqui cantar, bater e partir. Três formas verbais que pertencem respectivamente à primeira, segunda e terceira conjugação, por conta da terminação AR, ER e R. Vocês percebem aqui que essas formas verbais, respectivamente, independentemente do tempo verbal, o que há em comum entre elas? Não é justamente a forma de radical? Olha, como o verbo cantar, quer dizer, o cante até o T, o bato, né, o bater até o T e o parto até o T. Então, vocês vão reconhecer uma forma verbal regular
justamente quando vocês percebem que a parte do radical, independentemente do tempo ou da pessoa, permanece inalterável. Vivi, mas o que seria, por exemplo, uma forma verbal irregular? É o contrário da regular. Então, nós temos aqui novamente, extraída a partir daquele diálogo que eu mostrei para vocês no início da aula, né? H perguntando, mas você sabia que não existem patos bicudos na Noruega? Aí ele respondeu, né, com bastante firmeza, sim. Então, formas verbais irregulares são aquelas que apresentam variação, não só no radical, como também pode apresentar na sua desinência, na sua terminação. É o caso, por exemplo, do verbo saber. Eu sei, tu sabes, ele soube, ele saberá. Vocês perceberam como houve uma flexão na desinência, na terminação? Por exemplo, o verbo perder. Pensem comigo. Eu perco, tu perdes, ele perderá, eu perdi. Fazer. Então eu digo, por exemplo, eu fiz, eu faço, ou então eu farei. Vocês perceberam como houve uma irregularidade, não é? Na forma de radical, como também na desinência desses verbos, respectivamente? Então, tudo bem até aí? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui agora essa tabela para que vocês possam perceber como há uma falta de harmonia, de uniformidade, especialmente na primeira pessoa. Então vejam aí bem a forma verbal medir. Então eu meço, do verbo caber, eu caibo, valer, eu valho. É estranho, né, pessoal? Do verbo polir, eu pulo. Competir, eu compito, né? Aderir, eu adiro. Do verbo frear, eu freio, né? De digerir, eu digiro, né? De suar, eu suo. Por exemplo, do verbo soar, aí já vai ser eu sou, com o. De arguir, eu argo, né? De equivaler, eu equivalho. De ansiar, eu anseio. Do rir, eu rio, né? Do ouvir, eu ouço. E do parir, eu pairo. Então, vocês perceberam que houve justamente essa mudança na forma de radical, que é totalmente diferente, né? Não só no que diz respeito à desinência, como principalmente na forma de radical. Então, por isso que a gente diz que eles são formas verbais irregulares. Mas o que seria, por exemplo, um verbo anômalo? Um verbo anômalo são exemplos de verbos profundamente irregulares, porque eles apresentam uma profunda variação, né? E nós temos na nossa língua portuguesa dois verbos anômalos, que são as formas verbais ser e ir. Então prestem atenção. Verbos anômalos são verbos que apresentam uma profunda irregularidade. Então eles são muito irregulares. Então vocês podem observar aqui, por exemplo, na forma verbal ser conjugada no presente do indicativo. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. A gente pode observar, por exemplo, né? Por exemplo, no presente do subjuntivo, que deve ser conjugado com a palavra que, né? Então, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Já o pretérito perfeito, olha, percebam a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito, né? Então, o pretérito perfeito, eu digo que eu fui. Já o pretérito imperfeito, eu digo que eu era. No pretérito perfeito, eu digo que eu fui, ele foste, né? Eu fui, tu foste. Eu digo que ele foi, que nós fomos, que vós fostes ou que eles foram. Então, indicando um passado totalmente concluído. Já o pretérito imperfeito sugere justamente essa ação inacabada. Quando eu digo que eu era, que tu eras, que ele era, que nós éramos, que vós eres ou eles eram. Então vocês perceberam como houve uma profunda alteração, quer dizer, não só na forma de radical, como também na desinência. Então que fique aí na mente de vocês os verbos, as formas verbais ser e ir. Agora nós vamos trazer justamente a polêmica, né, das formas verbais, né, que são classificadas como abundantes. Então, essas formas verbais abundantes, elas apresentam duas ou três formas em certos tempos, modos e pessoas, ou particípios. Por exemplo, no imperativo afirmativo, verbos que são terminados em Z, por exemplo, como o verbo fazer. Na segunda pessoa do singular, eles aceitam tanto faze como faz. Vocês estão entendendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui uns exemplos para ficar mais claro do nosso cotidiano. Por exemplo, incorporadora admite ter pago 4 milhões de propina. A grande questão é, incorporadora admite ter pago 4 milhões, ter pagado ou ter pago?
Então, essas formas de verbo que se apresentam de maneira flexível, elas vão ser colocadas, né, conjugadas, de acordo com o verbo auxiliar que vai estar acompanhando essas formas verbais. Então, vocês perceberam que o verbo pagar está acompanhando o verbo auxiliar, a forma verbal ter? Outra questão aqui para nós pensarmos, por favor. E o verbo pegar, ele é abundante, professora? Sim. Por exemplo, o certo é eu dizer que ele havia pegado as suas chaves ou ele havia pego suas chaves? O certo é eu dizer, né, que ele havia pegado as suas chaves. E a forma verbal pego, vivi existe? Sim, ela existe, mas ela só deve ser usada para a primeira pessoa do singular. Eu pego as suas chaves e não para a terceira pessoa. Outra questão aqui que eu queria também pontuar para vocês. O certo é eu dizer que eu havia chego ou eu havia chegado. A gente não escuta muita gente colocando isso, então são as formas abundantes que se flexionam alguns verbos da nossa língua portuguesa. Então, chego ou chegado. De jeito nenhum afirme que eu tinha chego atrasada. Simplesmente essa forma verbal não deve ser utilizada dessa forma. Então, você vai utilizar a forma de particípio regular, que é a terminação a do é do oído. Então, o certo é você dizer que eu tinha chegado atrasado. Tudo bem, pessoal? Ou então atrasada, depende. Outra questão também no nosso dia a dia. O certo é eu dizer que eu havia trago ou eu havia trazido. Vamos pensar sobre isso? Olha só aqui um exemplo. Eu tinha trago ou eu tinha trazido os livros? Gente, o verbo trazer, ele só tem um particípio, que é o particípio regular. Aquele que eu coloquei para vocês, terminação ado, é do oído. Então, trago só é empregado para indicar a primeira pessoa do verbo trazer. Eu trago os livros assim que for necessário. Tudo bem, pessoal? Então, fica claro para nós o quê? Que eu tinha trago não existe, eu tinha trazido tudo bem. Pois essa é a única forma do particípio do verbo trazer. Então, trago do verbo trazer na primeira pessoa simplesmente não existe. Ficou claro para vocês isso? Eu tinha trago simplesmente não existe. Então, somente se admite a forma de particípio regular. Terminação ado, edo ou ido. Mas, Vivi, afinal de contas, como é que eu vou saber se eu vou fazer uso, né, dessas formas verbais abundantes que se flexionam de duas ou três formas, né, com a terminação de particípio regular, ado, edo ou ido ou não? Muito simples, com a dica que eu vou trazer para vocês aqui agora. Então, prestem atenção. Então, vocês vão utilizar o particípio regular, a terminação ado, edo, ido, quando as formas verbais vierem acompanhadas do verbo auxiliar ter ou haver. Então, exemplo, eu já havia limpado a cozinha. Vocês perceberam que o limpado, a forma verbal principal, nós temos aí uma locução verbal. A forma verbal havia limpado, o verbo principal não é limpado, não está no particípio? Então, eu vou utilizar o particípio regular, a terminação ado, edo, ido, porque ele está acompanhado da forma verbal haver. A cozinheira tinha acendido o forno. Olha aqui, acendido, particípio regular. Por quê, gente? Porque está acompanhado da forma verbal ter. O diretor tinha suspendido o aluno. Então, suspendido, a forma verbal regular, terminação ido, porque está acompanhada do verbo o quê, pessoal? Do verbo ter. Mas, em contrapartida, você vai utilizar o particípio curto, ou seja, sem ser a terminação ado, edo, ido, se essas formas verbais vierem acompanhadas de ser ou estar. Então, por exemplo, a cozinha foi limpa por mim e não dizer que a cozinha foi limpada por mim. Vocês perceberam? Então, a fogueira de São João foi acesa pelos rapazes da festa. Então, vocês perceberam que se eu dissesse foi acendida, estaria errado. Por quê? Porque essa forma verbal, ela está acompanhada do verbo que? Ser, no passado. Por exemplo, o aluno foi suspenso pelo diretor. Por que não dizer que o aluno foi suspendido pelo diretor? Suspenso no particípio curto, né? Porque está acompanhado da forma verbal também ser. Tudo bem, pessoal? E agora, nós vamos tratar de verbos defectivos. Como o próprio nome sugere, verbos defectivos são verbos que vão apresentar, digamos assim, um defeito, né? Na forma de flexão. E detalhe importante para pontuar para vocês agora.
Esse defeito, ele vai ser apresentado apenas no presente. Esse defeito, ele não vai existir nem no passado e nem tampouco no futuro. Então, quando eu falo desse defeito, entre aspas, eu estou querendo, na verdade, sugerir para vocês que o verbo ele não vai possuir a primeira pessoa do singular. Ou seja, essa forma verbal defectiva, ela não vai poder ser conjugada à primeira pessoa do presente. Ou seja, o verbo vai apresentar as demais conjugações de primeira e segunda pessoa do plural. O único problema é a primeira pessoa do singular, tudo bem? Então, quando eu coloco para vocês assim, vejam bem, essa tabela aqui. Então, verbos defectivos, como ficou claro para vocês, são verbos que vão apresentar o quê? Um defeito. Então, por exemplo, a forma verbal abolir, eu simplesmente não posso conjugá-la na primeira pessoa, dizendo que eu abolo. Vocês estão entendendo? A mesma coisa acontece com o verbo colorir. Eu não posso dizer que eu coloro. O verbo falir, eu não posso dizer que eu falo. O verbo explodir, eu não posso dizer que eu explodo. Vocês estão entendendo? A gente até diz, né, gente? Extorquir, eu não posso dizer que eu extorco. Vocês perceberam? Então, o defeito ocorre apenas na primeira pessoa do singular, ou seja, para a primeira pessoa. Vivi, então se eu não posso conjugar na primeira pessoa, como é que você me sugere? Você vai optar pela forma nominal de gerúndio dessas formas verbais defectivas. E o que é o gerúndio? É justamente essa terminação de DO. Então você vai dizer que eu estou abolindo, eu estou colorindo, eu estou falando, eu estou explodindo ou eu estou extorquindo. Por exemplo, como eu não posso dizer, por exemplo, que eu coloro, eu digo que eu pinto. E o 7 de preferência, tá bom? Então, verbos defectivos são aqueles que apresentam defeito na primeira pessoa do presente, apenas para o eu. Então, vamos lá. As crianças coloram desenhos, os operários demoram, é difícil. Vocês perceberam que eu conjuguei tranquilamente nessa perspectiva com as outras pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, aqui fica a nossa primeira aula sobre verbo. A gente está finalizando e no nosso próximo momento, parte 2, nós vamos estudar não só as formas nominais dos verbos, como também as formas verbais. Valeu, pessoal!